O tema do nosso vídeo aborda as teorias e técnicas psicoterápicas e psicodinâmicas aplicadas nas áreas clínica e hospitalar. O estudo de caso apresentado se refere a um paciente adolescente de 18 anos, do sexo masculino e estudante do ensino médio. Este paciente recebeu o diagnóstico clínico de transtorno afetivo bipolar em episódio maníaco com sintomas psicóticos. O processo se deu da seguinte forma: já no primeiro surto, teve necessidade de internação psiquiátrica. Ficou internado por aproximadamente um mês. Durante o período de internação, o paciente recebeu tratamento farmacológico e participou de psicoterapias de grupo. Ainda no hospital, a família também recebe orientações do psicólogo a respeito do diagnóstico do transtorno afetivo bipolar, as possíveis causas, os possíveis tratamentos e importâncias e sobre a importância do apoio familiar. Na área hospitalar, o profissional psicólogo, em suas funções, considerando também a aplicação de uma psicoterapia breve, deve tentar minimizar o sofrimento do paciente e de sua família. Explicar o que a hospitalização significa para o paciente e para a família. Tentar conhecer um pouco de sua história de vida e sua doença. Ir até o paciente e não ficar aguardando que o paciente procure. Oferecer auxílio, se mostrar disponível para orientar o paciente e a família. A humanização e o acolhimento são cuidados indispensáveis. E também deve ficar atento às particularidades que cada paciente apresenta. O profissional psicólogo também encontrará alguns desafios na área, como fazer o paciente aceitar a doença e não lutar contra ela, além de ajudá-lo a conviver com a doença sem um sofrimento adicional. Ao mesmo tempo, criar condições de comunicação com o paciente também é um desafio, devido ao período de internação, incitar o paciente a ficar mais introspectivo e passar por um processo de reavaliação da sua vida e de seus valores. Outro desafio também está no ambiente da rotina hospitalar, que conta com interrupções frequentes de outros profissionais, que vão realizar exames, aplicar medicamentos e algumas vezes também com colegas de quarto. Após a alta hospitalar, inicia-se o processo de psicoterapia na clínica. Realizou-se primeiramente uma entrevista com o paciente e sua mãe, onde foi avaliado a necessidade de psicoterapia. Foi explicar as características do transtorno afetivo bipolar, visto que a informação é parte importante do tratamento e a ajuda da família é de fundamental importância. Foi também estabelecido o contrato terapêutico e foram acordadas 12 sessões de psicoterapia psicodinâmica breve de 1 hora e meia de duração, com frequência semanal durante 4 meses. No consultório, a mãe faz os seguintes relatos. 3 meses antes do primeiro surto, meu filho estava muito triste, isolado, não queria sair de casa e nem estava frequentando o colégio, além de não ter vontade de fazer nada, nem mesmo que antes lhe era prazeroso. Ele também apresentava alguns comentários suicidas, pois dizia que não queria viver desse jeito. Nós procuramos um psiquiatra e ele começou a tomar medicamentos. Após 3 meses de tratamento, os sintomas depressivos finalmente pararam, mas ele começou a ficar muito falante, agressivo, teve um aumento de apetite, de gastos e tinha muita dificuldade para dormir. Ele não parava quieto de jeito nenhum, com muita agitação motora e se mostrava muito irritado o tempo inteiro. Tudo isso saiu do nosso controle, quando em uma discussão aqui em casa, ele partiu para cima do pai dele e o agrediu fisicamente, precisando assim ser internado. Na hora da internação, ele estava muito irritado, estava agressivo e falava sem parar, com agitação e pensamentos acelerados.
Falava que era o dono de tudo e que ninguém tiraria nada dele, nem aqueles que o estavam perseguindo, e que não adiantava ficar falando no ouvido dele que ele não ia mais escutar aquelas vozes. Ele andava de um lado para o outro e discutia com alguém que não existia. Nós não entendíamos muito bem o que estava acontecendo com ele. Gabriel, e como você está se sentindo hoje? Bem, Você concorda em realizar a psicoterapia? sim, Você sabe o que é a psicoterapia? sei sim, eu já fiz no hospital quando estava internado. É a mesma coisa? Aqui nós iremos falar sobre o que você está sentindo. Vamos entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. E também vamos encontrar juntos meios para contornar e melhorar o funcionamento das ocorrências. E após 12 sessões de psicoterapia, Gabriel, como está sendo para você realizar a psicoterapia? Foi ótimo porque me auxiliou a compreender e aceitar melhor a minha bipolaridade. Como se deu esta compreensão? Foi quando eu entendi os motivos das alterações de humor e através da identificação das situações anteriores, que antes eu não identificava, eu não reconhecia. E eu sou bom para entender as coisas. E como você está se sentindo hoje em comparação quando você começou a psicoterapia? Hoje eu entendo que eu tenho um desvio de comportamento, mas que posso tentar levar uma vida normal tomando os remédios. E hoje, como está sendo para você os efeitos colaterais dos medicamentos? Hoje eu prefiro contornar os efeitos colaterais do medicamento do que continuar com aqueles sentimentos contraditórios, causando prejuízo nos meus relacionamentos e piorando o meu estado mental. Então eu tô indo pra academia e passando com a nutricionista. Como está sendo para você o contato com novos ambientes, pessoas e situações? Ah, eu acho que eu tô conseguindo me controlar bem por estar entendendo meus sentimentos e sabendo do que eu tenho. Acho que já estou ótimo. As pessoas que não gostarem, aí é problema delas. Qual foi o seu entendimento com relação à bipolaridade? Eu entendi que foram diversos fatores que podem ter gerado a bipolaridade, além da minha tendência, os problemas com os meus pais, a separação deles e a minha ansiedade. Mas eu ficarei bom. Aliás, já tô me sentindo bem. Meu pai vai me dar até um carro? Hoje é sua última sessão de psicoterapia. Como você está se sentindo? Estou me sentindo bem. Você percebe que ainda há trabalhos para serem desenvolvidos no que se refere ao comportamento? Como, por exemplo, as manias? É verdade, né? E tem como tratar isso? Sim, temos. A psicoterapia é um trabalho contínuo. Através de novas sessões, podemos identificar as causas e trabalhar os contornos. Podemos falar sobre isso e é importante que sua mãe esteja presente. Na área clínica, o profissional psicólogo, ao utilizar a técnica de psicoterapia breve, precisa realizar entrevista com o responsável e com o paciente para avaliar a necessidade de psicoterapia, esclarecer a respeito das características da patologia, definir o contrato terapêutico, planejar sessões de psicoterapia breve adequadas ao desenvolvimento, objetivando as necessidades e estado emocional do paciente. Auxiliar na compreensão e aceitação do paciente quanto ao seu diagnóstico. Priorizar o uso de intervenções verbais, como questionamento, esclarecimento, apontamento e fornecimento de informações. Atenção seletiva, objetivando o foco e raramente utilizar de interpretações. A psicoterapia breve é uma terapia objetiva com tempo e objetivos limitados, que tem como alicerce um tripé estabelecido em foco, estratégia e objetivo, que auxiliam a localizar e esclarecer questões emocionais de forma ágil e precisa.
Trouxemos também alguns desafios que podemos encontrar na psicoterapia breve aplicada na área clínica. Com relação ao perfil do paciente, o ideal é que tenhamos uma queixa inicial, onde o paciente esteja disposto a tentar a mudança e o desejo de compreender. O profissional psicólogo necessita ter o domínio de diferentes abordagens. Há ainda algumas indicações e contraindicações na utilização da psicoterapia breve que devem ser avaliadas caso a caso. E para concluir, trouxemos duas considerações. A primeira é que a psicoterapia breve surgiu tendo como objetivo inicial uma forma de abreviar o sofrimento dos pacientes e, na atualidade, atende outras necessidades. A segunda é que, considerando o imediatismo e respostas rápidas que estamos cada vez mais inseridos, a psicoterapia breve se apresenta como uma alternativa que certamente atrairá novos pacientes, além da possibilidade de redução no custo do tratamento psicoterápico.